Das praias que parecem de cinema, à imensidão azul que cobre mais de 70% do nosso planeta. O que os nossos olhos veem nem sempre é a realidade completa. Existe um inimigo silencioso, invisível, que navega em nossos oceanos, polui a nossa comida e já está dentro de nós. Hoje, o espetáculo embarca em uma jornada para desvendar um dos maiores crimes ambientais da nossa era. Uma ameaça que já está na água que bebemos, no alimento que consumimos e até mesmo no sangue de recém-nascidos. O plástico que você joga fora volta para você. E o que a ciência já sabe sobre isso é assustador. É isso que você verá hoje no programa. Boa noite. O plástico se tornou uma parte fundamental da nossa rotina. Embalagens, garrafas, utensílios, a sua praticidade nos conquistou. Mas o que temos feito com ele depois do uso se tornou um dos maiores problemas ambientais da nossa geração. E quando o assunto é o oceano, a situação é ainda mais grave. São cerca de 10 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os anos, o equivalente a despejar um caminhão de lixo a cada minuto no mar. Um volume impressionante que afeta toda a cadeia de vida marinha. Nossos repórteres foram a campo para mostrar a dimensão desse problema. Pessoal, o que vemos a olho nu é apenas a ponta do iceberg. Garrafas, tampinhas, embalagens, o chamado macroplástico. Ele constitui uma ameaça imediata para a fauna marinha. Para entendermos melhor, vamos falar com o nosso especialista Alexandre. Ei pessoal, hoje estamos aqui com o Alexandre, um renomado cientista marinho. Doutor, qual é o impacto disso para os animais? Bom, o impacto é bastante desastroso. Dados apontam que, de acordo com a ONG Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 100 mil mamíferos marinhos e 1 milhão de aves marinhas acabam morrendo devido ao plástico. Por exemplo, a ingestão por sacolas plásticas é uma das principais causadoras da morte de tartarugas marinhas, onde elas acabam confundindo com águas-vivas e acabam ingerindo esses plásticos, resultando em um entupimento em seu sistema digestório, onde elas acabam morrendo de forma lenta e bastante dolorida. Outro fenômeno também bastante recorrente nos oceanos são as famosas redes fantasmas, que são basicamente redes jogadas pelos pescadores que deixam lá, que basicamente essas redes acabam capturando esses animais, e esses animais, devido a não conseguirem sair, acabam falecendo. Ah, entendi, doutor. Mas eu tenho uma outra pergunta em relação ao que ocorre com esse plástico quando não consumido pelos animais. Ótima pergunta. Ele não desaparece, ele se quebra, se fragmenta em pedaços cada vez menores. E esse é o verdadeiro perigo dos plásticos. Pessoal, infelizmente a situação é pior do que a gente imagina. Com a ação do sol e da água, acaba que esse macroplástico ele é degradado e se transformado em pedaços cada vez menores. A esses pedaços a gente pode dar o nome de microplásticos ou, quando são invisíveis a olho nu, podemos chamá-los de nanoplásticos. Essas partículas acabam sendo menor do que um grão de areia e animais chamados de plânctons, que são a base da cadeia alimentar marinha, consomem esse nanoplástico. Dessa forma, o ciclo se fecha e a ameaça entra em um novo patamar. Agora, para concluir esse raciocínio, iremos entrevistar o nosso especialista. Hoje a gente está aqui com o nosso especialista, o Dr. Carlos Eduardo, que é formado em Biologia Marinha. Doutor, como isso chega à nossa mesa? Bom, a cadeia alimentar é como se fosse uma pirâmide, em que os plânctons e as algas são os produtores dessa cadeia, que são consumidos pelos peixes menores. E esses peixes menores são consumidos pelos peixes maiores. E a gente se alimenta ali, lá no intermédio dessa cadeia alimentar. E esse microplástico, ele é acumulado nos tecidos e nos órgãos do nosso corpo, mais especificamente no tecido adiposo. Esse processo é chamado de bioacumulação, ou seja, quanto maior a elevação das cadeias, vai ter maior acumulação desses poluentes. Então, as ostras, os crustáceos, que também a gente se alimenta, tem alto grau de acumulação desses microplásticos. Esse é o ponto mais alarmante. O microplástico atua como uma esponja, absorvendo substâncias químicas tóxicas presentes no oceano, que são disruptores endócrinos. Ao ingerirmos esses microplásticos, as toxinas são liberadas em nosso corpo. Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, em 2021, já encontrou microplásticos nas fezes dos seres humanos. Em uma pesquisa ainda mais chocante, cientistas encontraram essas partículas no sangue e na placenta de recém-nascidos.
A contaminação já está passando de geração para outra. É um problema muito grande que já faz parte da nossa biologia. Como podemos perceber, a situação é bem ruim, mas o lado positivo nisso tudo é que a sociedade e a ciência já estão em movimento. Limpeza de praia, projetos de reciclagem e até mesmo as sacolas ecológicas são algumas das alternativas que minimizam o efeito da poluição. Entretanto, apenas isso não será suficiente para poder acabar com os plásticos nos oceanos. Uma estimativa feita pela ONU nos diz que se continuarmos tratando da poluição como tratamos atualmente, teremos mais plásticos do que peixes nos oceanos até 2050, um dado que é muito alarmante. Além disso, a organização também nos diz que devemos focar em 3 pontos chaves. Esses são o reuso, a redução do consumo e a reciclagem. Bem, pessoal, estamos aqui com o ativista e pescador Luiz Felipe. Luiz, qual é a sua mensagem para o público? Então, parar de consumir lixos descartáveis e optar por coisas reutilizáveis, por exemplo, garrafas, canecas, e também separar bem o lixo dentro de casa. Separar o lixo orgânico no orgânico e a parte reciclável na parte reciclável. Também apoiar empresas que tenham práticas sustentáveis. Todas essas pequenas ações, quando somadas no final, fazem um impacto direto no nosso ecossistema e juntos seremos mais fortes para limpar os oceanos e o nosso meio ambiente. Mas o que a ciência e a tecnologia estão fazendo para reverter esse cenário? A luta contra a poluição plástica não é apenas sobre conscientização, é sobre inovação. Hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Poloni, um engenheiro ambiental. Doutor, existem projetos que podem realmente limpar os oceanos? Olha, é uma ótima pergunta. A limpeza é um desafio gigantesco, mas não é impossível. Projetos que eu faço parte, como o Ocean Cleanup, já desenvolveram sistemas de barreira flutuantes que, impulsionados pelas correntes marítimas, conseguem coletar o plástico do mar sem prejudicar nenhuma vida marinha. Já retiramos mais de 25 milhões de quilos de lixo de rios e oceanos. Mas esses projetos, infelizmente, são apenas paliativos. A verdadeira solução é frear o fluxo do plástico e conscientizar a população do consumo desenfreado do mesmo.
A responsabilidade é de todos. Empresas estão investindo em embalagens biodegradáveis, cidades estão proibindo plásticos de uso único e a reciclagem tem se tornado um compromisso mundial. No Brasil, por exemplo, a taxa de reciclagem de PET chega a quase 50%. É um passo muito importante, mas ainda há muito a ser feito para alcançarmos nosso objetivo. A nossa reportagem de hoje mostrou que a poluição plástica não é um problema distante, que afeta apenas os animais marinhos. Ela já está na nossa comida, na nossa água e, como a ciência nos mostrou, dentro do nosso próprio corpo. Não podemos mais fechar os olhos. O plástico que usamos por minutos pode levar centenas de anos para se decompor e, nesse processo, causar um impacto irreversível. Mas a boa notícia é que cada um de nós tem o poder de mudar essa história. A redução do consumo, o reuso e a reciclagem são atitudes simples, mas com impacto gigante. O espetáculo de hoje se encerra por aqui. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.